Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Estamos desfrutando desse novo volume aqui, com o título A Cura pela Palavra. É o volume 5, livro 5 do alimento diário dessa série. Estamos na semana 1. O título da mensagem da semana é Uma Fonte a Jorrar para a Vida Eterna. E hoje eu vou compartilhar uma porção da quarta-feira. O título da leitura de hoje é Saber a hora de dar um passo para trás. A leitura de referência é Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ó Senhor Jesus! A porção de hoje trata um pouco ainda, dando continuidade na mensagem da semana passada, trata um pouco ainda da questão de João Batista, que teve o seu ministério de preceder o Senhor Jesus, anunciar a vinda do Senhor Jesus, anunciar a vinda do Rei, e o que aconteceu foi o seguinte, que João Batista, após cumprir com o seu propósito, com o seu ministério, ele cumpriu de maneira exemplar, com excelência, até que ele chegou ao ponto que ele, vamos dizer assim, passou da medida, no sentido de ele estava anunciando a vinda do Senhor Jesus, anunciando a vinda do Rei. E aí, quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, João Batista teve várias oportunidades de segui-lo. Ele, inclusive, em algumas oportunidades, os discípulos de João Batista seguindo Jesus e ele não seguindo. E ele não seguiu o Senhor Jesus, em vez disso continuou seguindo o seu caminho, fazendo as suas obras próprias. E isso acabou se tornando um conflito, na verdade até uma concorrência com o ministério do Senhor Jesus. O próprio Evangelho de João relata isso, em João 4, dos versículos 1 a 4, fala assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Assim que ele soube, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então nós vemos que chegou o ponto de haver uma concorrência e, vamos dizer assim, claro que não deixa claro o termo fofoca aqui, mas falares, quem está batizando mais, ou seja, quem é maior, E isso desagradou o Senhor Jesus ao ponto dele perceber que isso não era bom e se retirar para que não houvesse concorrência entre o Senhor Jesus e João Batista. Então olha que ponto chegou, Será que não seria melhor João Batista ter seguido o Senhor, ter se juntado a ele quando ele iniciou o seu ministério, Então nós temos que estar sempre sensíveis ao Espírito. Nós vemos que João Batista aqui, ele foi muito usado, e foi guiado pelo Espírito. Tem versículos que relatam que ele estava cheio do Espírito. Mas, desse ponto aqui que ele estava concorrendo com o Senhor Jesus, provavelmente ele já estava começando a perder um pouco a visão e a direção do Espírito, e também houve contenda entre os discípulos de João, questionando algumas coisas, E chegou ao ponto que João Batista foi preso, e na prisão ele questionou se o Senhor Jesus realmente era o que havia de vir. Então nós vemos como que é importante nós mantermos um coração simples, humilde, sincero, E importante a questão da visão também, Não se apegar ao que a gente já fez, ao que a gente alcançou, para que isso não se torne um impedimento para a obra do Senhor. Então nós vemos que, claro, irmãos,
É muito importante ser útil, se apresentar e servir. Mas às vezes, né, existem tempos e tempos, fases que a gente vai ser útil de uma maneira, vai ser útil de outra, né? A gente tem que estar sempre sensível ao Espírito para que nós estejamos sempre inseridos, né, e fazendo a vontade do Senhor, a obra de Deus, né, participando e cooperando com a obra de Deus aqui na terra. Amém? Então essa é a porção de hoje. Que os irmãos tenham uma quarta-feira abençoada. Jesus é o Senhor.